E você acompanha a repercussão do principal fato político da sexta-feira, demissão do ministro Moro, não qualquer demissão, tem aspectos muito relevantes nesse pedido de demissão do ministro, do superministro do governo Bolsonaro, ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, que anunciou, então, sua demissão, acusando o presidente de interferir na Polícia Federal para ter acesso a informações sigilosas. Portanto, para o ministro, ex-ministro, uma troca no comando da Polícia Federal revelaria uma quebra de compromisso dele com o presidente. Estaria claro que haveria uma interferência política na Polícia Federal. Eu vou discutir esse assunto com o professor, mestre e doutor em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas, como vai? Tudo jóia. Olá, Roxane. Olá, os amigos da Rádio USP. É sempre uma alegria conversar com você. Professor Dantas, o que nesse momento o chama a atenção? Foi uma demissão de um ministro importante, fazendo graves denúncias. O que lhe chamou a atenção nesse primeiro momento pós-demissão? Bom, Roxane, a gente precisa, na verdade, voltar para o que caracteriza a admissão de Sérgio Moro no governo Bolsonaro. Ele foi anunciado como um super-ministro da Justiça e da Segurança Pública cerca de 4 dias depois da eleição de Bolsonaro no segundo turno de 2018, o que levou muitas pessoas que não concordam com os parâmetros da Operação Lava Jato a dizer que Moro teria feito tudo aquilo de caso pensado, que estaria associado à direita no Brasil, etc, etc, etc. Mas, a despeito disso, à ocasião, a gente entendeu que existiam 2 aspectos muito importantes para serem destacados. Bolsonaro marcaria ali, talvez, o ponto mais estratégico, ou o gol mais impressionante da montagem de seus ministérios e até mesmo do seu governo. Traria para perto de si, a despeito das suspeitas que pesam sobre o clã Bolsonaro de corrupção, associação a milícias e coisas dessa natureza, mas trazia para perto de si um agente muito sintonizado com o combate à corrupção a grandes parcelas da sociedade brasileira. Golaço de Bolsonaro naquele momento, talvez um certo enfraquecimento da imagem de Moro. Em contrapartida, Roxane, a segunda característica era muito ruim para Bolsonaro. Bolsonaro contratou aquele que ele nunca poderia demitir. Né? Existe uma máxima que diz, na lógica das contratações, nunca admita quem você não poderá desligar. Bolsonaro admitiu alguém que ele não poderia demitir. E, infelizmente para Bolsonaro, foi o que aconteceu essa semana. Mas Moro pediu demissão. Não. Bolsonaro rompeu um acordo que tinha com o Moro em relação à formatação do seu ministério e não caberia outra coisa a Moro que não sair do governo. Um Moro que durante esses cerca de 16 meses no poder se mostrou um ministro menos aceso ou talvez mais apagado do que parcelas da sociedade talvez esperassem dele, que perdeu muito do que desejou frente ao Congresso Nacional, porque o presidente da República nunca foi um defensor assíduo de sua pauta perante o Poder Legislativo, e não restaria outra alternativa para Sérgio Moro que não deixar este governo de forma beligerante, porque senão parecia simplesmente que ele teria desistido de uma luta, e isso não parece combinar com todo o clamor ou com todo o nível de adesão ou de apoio que Moro tem junto a uma grande parcela da sociedade. Já há analista político, dizendo, professor Dantas, que o governo terá uma nova configuração. Tivemos uma mudança recente no Ministério da Saúde e outras mudanças podem vir, pelo menos é o que parece. Mas vai ter que resolver primeiro essa crise, né? Então, lhe pergunto primeiro, o que fazer com estas denúncias tão graves? Primeiro, para depois entender como é que fica essa configuração, se é um novo governo, uma nova configuração na sua interpretação. Olha, Roxane, Bolsonaro tem se visto enredado em acusações muito graves, ou minimamente graves, sobretudo para um governo sem partido político e sem uma boa relação com o Congresso Nacional. Portanto, o vento pode não ser forte,
mas Bolsonaro não está bem vestido para enfrentar o vento. Isso significa, Roxane, que a chance de Bolsonaro, de o governo Bolsonaro adoecer é bastante significativa. E o que isso? Moro era um dos 4 pilares de sustentação desse governo. O pilar da justiça, o pilar da economia, o pilar militar e o pilar conservador. Moro saiu hoje destruindo o pilar da justiça e do combate à corrupção. Destruindo, assim, não resta pedra sobre pedra, não tem quem colocar no lugar para fazer um papel parecido com o que Moro tinha. Talvez a alternativa, e ninguém falou disso, eu só estou falando de um nome que talvez pudesse substituir Moro à altura, e eu duvido que tenha sido convidado ou que tenha sido pensado, seria o de Deltan Dallagnol, né? Que nem tem a notoriedade que Moro conquistou, mas uma figura mais questionável e acho que improvável e quase impossível de assumir esse papel. Então, perde-se um pilar. O segundo pilar, Bolsonaro tem se distanciado. Essa semana deu mais uma amostra de seu distanciamento em relação a Guedes, Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, Planejamento e outras coisas mais. E aí, Roxane, a gente chegaria no centro da sua pergunta. Como ficaria este governo? Me parece que é um governo cada vez mais atrelado ao universo dos militares e dos conservadores, e um governo que essa semana, no final da semana passada com a demissão de Mandetta, estaria dando os primeiros sinais ostensivos para um Congresso Nacional com o objetivo de montar uma maioria que reduzisse os superpoderes de Rodrigo Maia. Roxane, o MDB hoje soltou uma nota no Twitter dizendo que não vai aceitar cargos nesse governo, o que é um sinal perigoso para esse governo, porque o MDB é considerado um partido muito governista, e as figuras que se aproximaram de Bolsonaro nos dão a sensação, e eu vou usar aqui uma metáfora muito forte, muito intensa, de que quando a carne apodrece, os abutres aparecem. E os velhos abutres da política brasileira se aproximaram de Bolsonaro e já saíram muitas listas na imprensa sobre o que ficaria para quem em matéria de espaço. Se estes abutres vão dar o tom político desse governo, é muito provável que esse governo esteja iniciando um estágio de putrefação que fez com que Fernando Collor de Mello dissesse: eu conheço este caminho, disse isso essa semana, eu conheço esse caminho e sei onde ele leva. Portanto, Bolsonaro flerta com um fim. Flerta. A gente ainda não sabe exatamente o que será. Professor Dantas, e aproveitando mais uma fala, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse: é hora de falar. Foi ao Twitter, a sua conta no Twitter, e disse: é hora de falar. Está cavando sua fossa? Que renuncie antes de ser renunciado? Tudo isso entre aspas, hein? Estou lendo aqui o tweet. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego, menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. Li na íntegra o tweet do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, lhe pergunto, vamos entrar naquela espiral muito perigosa de discussão, de instabilidade política já está posto, mas de discussão, de saída, de alternativas, de o que viria depois do presidente? Olha, Roxane, nós já tivemos aqui algumas conversas a esse respeito. Em meados do ano passado, a gente dizia que Bolsonaro se caracterizava por ser um governo de conflito e em conflito. Não dá para um governo ser deste jeito durante tanto tempo. De conflito porque ele adora criar inimigos fantasiosos, fazer ataques, ir para o campo de batalha, atirar em coisas que por vezes sequer existem, né? Bolsonaro tem falado... Seu filho, Carlos Bolsonaro, que tem uma influência significativa sobre sua agenda, tem falado em ameaça comunista no século XXI. Seu ministro das Relações Exteriores falou disso essa semana, se referindo à pandemia, dizendo que era uma lógica de globalismo, que isso nos levaria ao comunismo. Quer dizer,
Essas pessoas veem cada fantasma na frente que, olha, Roxane, eu tenho até medo de andar com essas pessoas, porque um dia, quem sabe, eu veja também e eu tenho medo de assombração. Então, esse é um ponto muito, muito, muito grave, um ponto muito delicado deste governo. E Bolsonaro é um governo em conflito, porque internamente as figuras próximas a ele criam conflitos entre si que desestabilizam de maneira significativa o que nós temos em termos políticos na nação. E aí vem o grande ponto, Roxane. Quando você diz viveremos instantes de instabilidades daqui para diante, eu vou te devolver a resposta em forma de pergunta. Será que em algum instante, desde 1º de janeiro de 2019, nós conseguimos viver algum instante, um mês que seja, de estabilidade política no Brasil? Eu, sinceramente falando, não consigo enxergar desta maneira desde o dia 1º de fevereiro, quando os deputados e senadores tomaram posse, escolheram suas respectivas mesas diretoras. Você se lembra daquele teatro deprimente que a gente assistiu para a eleição de Davi Alcolumbre? E a partir daquilo a gente só tem visto um governo completamente desnorteado em termos políticos, legislando como nunca, legislando como sempre, apanhando como nunca do Congresso, né, em conflitos bizarros que poucos são razoáveis à luz das necessidades de um país em crise pandêmica e em crise política e econômica já faz bastante tempo. E com a instabilidade eu me referia à questão de a gente não percebe um apoio, uma força, um apoio, né, uma unanimidade dentro do governo. Parece que mesmo o apoio é aquele lá da eleitoral, dos grupos eleitorais nas redes sociais. Isso é bastante preocupante, porque não estamos mais em campanha, estamos muito longe disso, aliás. Desculpe interrompê-la, por só favor. Um detalhe em relação a isso que você colocou. Esse apoio das redes sociais. Porque uma coisa é ter o apoio, sentir o apoio da opinião pública, por exemplo, em geral, e as redes sociais, as redes sociais são um espaço importante para isso. Mas qualquer pessoa ligada a Bolsonaro, e a gente tem visto a CPI das fake news e os avanços da justiça em relação ao tal do gabinete do ódio, Bolsonaro sabe que parcela significativa do apoio que ele tem no universo virtual é um apoio que não existe. É o tal apoio dos robôs. E ele já perdeu, de acordo com as pesquisas de opinião pública, cerca de 50% do apoio que tinha junto à sociedade, com medições feitas por diferentes institutos. Portanto, se efetivamente ele acredita que tem na opinião pública aquilo que a opinião pública já não lhe dá mais, aí ele começa a flertar muito com aquela imagem de Fernando Collor de Mello do vistam verde e amarelo e todo mundo, ou grande parte da sociedade, saiu no dia seguinte trajando preto nas ruas. Bolsonaro está flertando com essa imagem e essa imagem vai lhe assombrar, não tenha dúvida nenhuma. E para encerrar com uma frase, professor Dantas, que o vice-presidente acaba de declarar à Folha de São Paulo, diz Mourão, né, ao jornal, sobre a saída do ministro Moro do governo, aspas, não é bom. A questão é ver para quem não é bom. Talvez seja bom para ele. Pode ser que ele esteja no aquecimento, Roxane. Eu quero agradecer ao professor Humberto Dantas, mestre e doutor em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sempre participando aqui do Jornal da USP. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, sempre uma alegria imensa falar contigo, Roxane, e com a comunidade da USP, a universidade onde eu orgulhosamente me formei. Obrigado.